Amém. Você abriu aí, Tiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse é o texto. Esse é o texto. Que Deus fale muito ao nosso coração através dessa palavra aqui. Pensa comigo aqui, eu sei que é meio assim, complicado às vezes a gente tentar, né, ilustrar algumas coisas assim, mas pensa que amanhã fosse o último dia da sua vida. Eu sei que provavelmente não vai ser para todo mundo aqui, mas pensa só, se amanhã fosse o último dia da sua vida, qual carro você compraria? Se amanhã fosse o último dia da sua vida, qual a loja de roupa que você ia querer entrar e comprar todas aquelas peças lá para você? Se fosse o último dia da sua vida, qual faculdade que você gostaria de passar? Pensa só, se fosse o último dia da sua vida, qual a promoção que você ia querer receber no seu trabalho? Qual o salário que você ia querer ganhar? Se fosse o último dia da sua vida, qual o lugar do mundo assim que você gostaria de passar? O último dia da sua vida. Eu acho que no último dia da vida, essas coisas não importam muito. Se você pensou que realmente não importa, você está certo. Esse que é o ponto aqui para a gente pensar. Quanto maior é a sensação da brevidade da nossa vida, maior tende a ser a mudança dos nossos valores. Eu tenho certeza que a maioria daqui poderia dizer que se amanhã realmente fosse o último dia da sua vida, você não ia pensar nessas coisas que são mais ou menos inúteis, se realmente fosse o último dia. Eu tenho certeza que a maioria aqui falaria, pô, eu ia querer passar com a minha família, eu ia pensar, sei lá, no meu legado, eu ia pensar nas pessoas ao meu redor, eu ia pensar nas coisas de Deus, eu ia me arrepender de qualquer pecado que eu tenha cometido. Uma vez perguntaram para o reverendo Antônio Elias, já no final da vida dele, o que você faria de diferente na sua vida se fosse possível isso? E ele respondeu que ele teria orado mais. Ele teria orado mais. Isso me impressiona muito, sim. Quando a gente ouve essas coisas, dessas pessoas que foram realmente uma bênção nas mãos de Deus, eu olho para esse tipo de coisa e falo, cara, que coisa linda, que homem de Deus. Eu penso muito nessas coisas também, eu olho para a minha vida, eu sei que eu ainda sou um pouco novo, assim, perto de algumas pessoas aqui, mas eu falo, cara, eu poderia orar muito mais, eu poderia buscar muito mais a Deus, eu poderia estar muito mais próximo de Jesus. Mas vamos ser sinceros aqui, vamos ser sinceros, nada que a gente faça nessa vida que não seja para Deus importa. Nada que a gente faça nessa vida que não seja para Deus importa. Nada que a gente faça aqui nesse mundo que não seja para Jesus tem a menor importância. Nada que a gente faça que não seja para glorificar o nosso Deus é completa perda de tempo, de esforço, de dinheiro, de talento e o que quer que seja. O texto de Tiago, capítulo 4, que a gente leu aqui agora, ele ensina sobre isso. Porque, em primeiro lugar, a nossa vida é muito breve, se comparada à eternidade, para a gente perder tempo com algumas coisas aqui nesse mundo. Em segundo lugar, porque tudo depende dele. Em terceiro lugar, porque se a gente não vive a brevidade da nossa vida dependente da vontade de Deus, a gente comete pecado. É o que o texto ensina para a gente. Entender essas verdades aqui pode trazer consequências totalmente eternas e maravilhosas para a nossa vida, e eu gostaria de aprofundar um pouco mais essas ideias aqui, diante do que o texto pode ensinar para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu acho que o texto pode ensinar para a gente que a nossa vida é muito breve para a gente desperdiçar o nosso tempo. A nossa vida é muito breve para a gente desperdiçar o nosso tempo. Olha o versículo 14, o que diz? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida é muito breve. A nossa vida é muito curta.
Só que muitas vezes a gente se esquece disso, a gente só tende a lembrar desse tipo de coisa quando a gente está, assim, diante da morte. Você já reparou? Quando você vai num velório? Eu acho que, assim, eu fui em poucos velórios na minha vida, mas em todos os que eu fui, eu sempre ouvi isso. Caramba, como a vida passa rápido. Eu queria fazer um exercício com você aqui. Eu sei que é muito difícil, assim, esse tipo de coisa, a gente pensar no céu e tal. Assim, existem várias doutrinas, inclusive, com relação a essa questão da eternidade do céu, como vai ser, se a gente vai lembrar das coisas aqui na terra ou não. Mas, enfim, pensa só, que você estivesse hoje no céu e que fosse possível você lembrar de tudo que você fez na sua vida. Tá? Você está lá no céu e aí você lembra de tudo que você fez, de como foi a tua trajetória aqui na terra. Imagina que 1000 anos se passem lá. E você consegue lembrar das coisas que você fez aqui. E imagina que depois 10.000 anos se passem lá, e você continua conseguindo lembrar das coisas aqui. Imagina que 1 milhão de anos se passem, porque você está na eternidade. A gente pode falar vários bilhões de trilhões de anos. Será que a gente não vai pensar que qualquer segundo gasto aqui, que não fosse para Deus, teria sido um desperdício? Será que a gente não vai pensar que cada centavo gasto aqui que não fosse para Deus não teria sido um desperdício? Eu quero que você reflita o quão profundo isso é. Quão profundo isso é. Sabe aquela reflexão que a gente faz aqui? Poxa, se você tivesse lá o seu último momento de vida, você estaria fazendo o que você faz agora? E aí se a resposta for não, então a gente precisa repensar um monte de coisa na nossa vida. Cara, pensa nisso de verdade nesse momento. Pensa nisso de verdade nesse momento. Será que realmente você faria alguma coisa de diferente? Será que alguma coisa na sua vida realmente mudaria? Se realmente amanhã fosse o último dia da tua vida? Eu queria dizer que perto da eternidade, pouca diferença faz se a gente tem mais um dia de vida, se a gente tem mais 10 dias de vida, ou se a gente tem mais 10 anos de vida. Ainda que você seja jovem, valeria a pena mudar o que quer que seja na sua rotina, de modo que você faça a sua vida útil para o reino. Qualquer coisa que a gente faça que não seja para Jesus é um desperdício. É um desperdício. Eu tive 8 anos de mercado financeiro. Quem conhece um pouco a minha vida que sabe disso. Eu trabalhava numa empresa como analista de investimentos. E aí a gente, é aquela coisa, né, de olhar as ações que estão lá na bolsa, não sei se você entende disso, mas assim, bolsa de valores tem várias ações que são pedacinhos das empresas e a gente investe, coloca dinheiro, tira dinheiro, compra, vende ação, etc. Então o trabalho de um analista é olhar para saber se a gente vende ou compra a ação, se vai valer a pena aquilo para o futuro ou não. E aí lembro que eu cuidava de empresas ligadas ao setor de consumo, né, de alimentos. E aí estava naquela época que teve aquela gripe aviária, não sei se vocês lembram. E aí eu pensei assim, caramba, eu cuido dessas empresas, então eu vou fazer um estudo legal, que eu quero ver a correlação disso e tal. E eu lembro que eu perdi um maior tempão fazendo esse trabalho, sabe? Aí eu entrava em cada site, em cada link, assim, para pegar um dado por link, para fazer aquilo e tal, para tentar achar uma correlação, para chegar na conclusão de que valeria a pena a gente ter uma posição naquela empresa ali e aquilo ia dar certo no futuro. Eu gastei, eu acho que uns 2 ou 3 dias nesse trabalho. E eu cheguei todo feliz para mostrar para minha chefe, eu falei, poxa, olha só isso aqui, essa correlação aqui, eu acho que vale a pena a gente manter a posição que a gente tem. Ela simplesmente virou para mim e falou assim, Felipe, a gente não vai pensar assim não, a gente vai por outro caminho. Cara, que sensação de tempo perdido que eu tive ali. Que sensação de tempo perdido, eu fiquei dias trabalhando nisso. Mas foi uma coisa que eu quis fazer por conta própria. Ela não me pediu aquilo, eu queria só me destacar ali em determinado momento. A nossa vida inteira é assim, a gente vive para glorificar a Deus, tudo que a gente faz, que Ele não tenha pedido, é perda de tempo. É perda de tempo. Diante da brevidade da vida, a gente precisa viver inteiramente para Ele, para o nosso Deus. A vida é muito curta para a gente perder tempo. A segunda lição que esse texto aqui traz para a gente é que Deus é soberano e tudo, simplesmente tudo, depende dEle. Deus é soberano e tudo depende dEle. Olha o versículo 15.
ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago aqui está deixando claro que Deus é soberano sobre toda e qualquer lei, qualquer vontade, qualquer existência, qualquer vida em toda a criação. Se Ele quiser, a gente vai viver e vai fazer aquilo que a gente pensa ou planeja para a nossa vida. Essa que é a verdade. Soberania de Deus é o direito que Ele tem de fazer o que Ele quiser fazer. Esse é o conceito de soberania. Na carta aos Romanos, Paulo escreve lá no capítulo 9, no versículo 15, ele relembra o que o próprio Deus disse para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso é soberania. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, da forma como Ele quiser. Isso ensina aqui para a nossa vida que tudo o que a gente faz depende da vontade de Deus. No texto, Tiago traz esse ensinamento aqui e aplica diretamente para a nossa vida. Em outras palavras, ele está falando aqui: olha só, não adianta a gente achar que a gente vai fazer um monte de plano pensando no nosso futuro, como se Deus nem fizesse parte da nossa vida. O certo seria a gente reconhecer: se Deus realmente quiser, eu vou estar vivo e vou conseguir fazer aquilo ali. É o que a Bíblia ensina para a nossa vida. Ano passado, a gente aqui no Gol pensou em fazer um culto de evangelismo. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas a gente pensou em fazer um culto em que a gente chamaria os nossos amigos de oração. A gente ia orar por aqueles amigos, ia se colocar diante de Deus, e nessa noite a gente só falaria de Jesus aqui. A gente se prontificou a isso, a gente se propôs a fazer esse tipo de coisa. Então a gente ia convidar e orar pela vida de cada amigo de oração, e aqui à noite a gente só ia falar de Jesus, e no final a gente ia dar a oportunidade de quem quisesse entregar a vida para Jesus. E eu lembro que nessa época, a média de frequência aqui nos cultos de Gol estava entre, sei lá, 150 pessoas, mais ou menos, por semana, na média, assim. E eu lembro que eu fiquei muito preocupado. E eu conversava com os líderes, a gente se reuniu para pensar como seria. Eu falava: caramba, cara, se pelo menos algumas pessoas trouxerem os amigos de oração, eu acho que vai ser legal, vai dar pelo menos umas 200 pessoas. Se pelo menos foi isso, já valeu. Tá legal. E a gente colocou diante de Deus, a gente se prontificou a fazer aquilo, a gente jejuou na semana que antecedeu aquele culto, e a gente realmente se entregou. Sabe o que aconteceu naquela noite? Vieram 344 jovens, 111 visitantes. Você consegue imaginar isso? 111 visitantes. E a gente nem conseguiu contar isso. A gente tentou contar quem a gente nunca tinha visto aqui na vida. E a gente considerou essas pessoas como visitantes. E pessoas entregaram de verdade a vida para Jesus naquele dia. Eu estou falando isso por quê? Porque não importou muito o que a gente estava pensando antes, se ia dar certo ou não. Até porque qual seria o conceito de certo nessa noite? A vontade de Deus se manifestou aqui, foi soberana. A gente realmente pensou: cara, se Deus quiser vai dar certo, Ele vai fazer da forma dele, como o Tiago ensina aqui nesse texto. E foi muito melhor do que a gente tinha planejado. Foi muito melhor do que a gente tinha pensado. Se Deus realmente quisesse, aquilo ali nem aconteceria. E nem precisaria acontecer, porque a vontade dele é soberana. A Bíblia ensina para a gente, além dessas coisas todas que a gente está falando aqui, quando a gente lê, por exemplo, Romanos 12:2, que a vontade de Deus, além de ser soberana, é boa, é agradável e é perfeita. Você consegue perceber? A vontade de Deus é soberana, mas é uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Quando a gente começa a entender que a vontade de Deus, mesmo soberana, é boa, agradável e perfeita, aí a nossa relação com Ele começa a se pautar pelo amor e pela confiança que a gente tem. Isso não é lindo? Quando eu amo Jesus de verdade, não importa o que Ele deseja de mim, eu vou confiar. Eu sei que Ele me ama. Só que às vezes a gente pensa assim: pô, aconteceu uma coisa ruim comigo, eu não sei se Deus realmente é bom. Sabe vacina? Sabe quando você vai tomar uma vacina? Ela dói. Não sei quem não sente dor quando toma vacina. Alguém não sente dor quando toma vacina aqui? Geralmente quando a gente toma vacina dói. Mas alguém deixa de tomar vacina porque ela dói? Mesmo a gente sentindo aquela dor no início ali, a gente toma porque a gente sabe que aquilo vai fazer bem em algum momento. Aí quando Deus faz alguma coisa que no primeiro momento a gente acha ruim, a gente fica meio assim, a gente acha que Deus é mau. A gente não consegue entender a vontade de Deus muito além daquele momento específico que a gente vive.
A vontade de Deus é soberana e é boa e é agradável e é perfeita. Minha relação com Deus precisa ser madura o suficiente para eu entender que nem tudo vai ser do jeito que eu quero, nem tudo vai ser do jeito que eu penso e planejo. E se a gente conseguir viver assim, com o coração realmente acreditando, se o Senhor quiser, a gente vai viver e vai fazer isso ou aquilo. A gente precisa trazer isso para o nosso coração. Não adianta a gente forçar a barra. Deus é soberano e tudo depende dele. Ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. A terceira lição que o texto traz para a nossa vida é que a gente só vai ser plenamente satisfeito quando a gente viver a brevidade da nossa vida dentro da vontade soberana de Deus. A gente só vai conseguir ser feliz de verdade quando a gente viver a brevidade da nossa vida dentro da vontade soberana de Deus. O versículo 17, ele resume mais ou menos isso aqui. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A vontade de Deus é tão excelente e digna de ser cumprida, que o fato da gente saber que ela é assim e não cumprir essa vontade é pecado. É isso que o texto está querendo dizer mais ou menos para a gente. Olha só, o Tiago ele vem traçando uma linha de raciocínio aqui. Primeiro ele começa, vocês dizem que eu vou fazer isso ou aquilo, vocês nem sabem o que vai acontecer com a vida de vocês amanhã. Não adianta nem vocês falarem esse tipo de coisa. Vocês são como a neblina que logo se dissipa. A vida de vocês é muito breve. É Deus quem decide a vida de todos nós, Ele que é soberano. Mas vocês querem continuar se vangloriando das suas pretensões. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, se vocês sabem que Deus é soberano e que Ele é quem governa sobre todas as coisas e vocês não vivem como se fosse assim, vocês estão pecando. É isso que ele está trazendo para a nossa vida aqui. Fazer o bem não é simplesmente fazer coisas boas. A própria Bíblia ensina isso para a nossa vida. Quando você lê, por exemplo, o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 64, versículo 6, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Sem a presença de Deus no nosso coração, sem a redenção de Jesus sobre as nossas atitudes, tudo que a gente faz que pareça bom, na verdade não é. Na verdade não é. O que a Bíblia toda ensina é que fazer o bem é fazer a vontade de Deus. De acordo com a Bíblia, fazer o bem é fazer a vontade de Deus. O texto está ensinando para a gente que a gente deve depender da vontade de Deus, entendendo que a nossa vida é muito pequena diante da soberania dEle. E sabendo da soberania dEle, se a gente ignora esse fato, a gente estaria pecando. Sabe quando a gente fala assim, querido, dependa da vontade de Deus, porque é a melhor coisa para a sua vida. Isso é muito mais pelo nosso bem do que se possa imaginar. Sabe por quê? Porque todas as coisas dependem dEle. Até quando a gente vive de uma forma que pareça não haver essa dependência. A grande questão é como a gente vai querer que a vontade dEle se cumpra. Existem duas formas. A gente pode depender dessa vontade na condição de pecador não arrependido, ou a gente pode viver essa vontade na condição de salvo, justificado por Jesus. A vontade de Deus, ela sempre vai se manifestar. Sempre vai se manifestar. Agora, se a gente está longe dEle, no pecado, a vontade dEle vai se manifestar na ausência da presença dEle. E isso é uma tortura. Isso é uma tortura. Sabe, aí a pessoa está lá, alcança sucesso, alcança fama, alcança poder, mas vive infeliz. Fica sempre um vazio que nada consegue preencher. Aí aquela pessoa se dedica no trabalho e tal, se esforça, fica anos, dá todo o tempo da vida para aquilo ali, aí consegue aquela promoção. Aí a alegria daquilo dura uma semana. Você já viu esse tipo de coisa acontecer? Aí aquela outra pessoa, por estar lá querendo alguém para passar o resto da vida do seu lado e tal, eu quero alguém que me complete. Aí de repente ela vê, quando ela consegue alguém, essa pessoa realmente não completa. Qualquer coisa que a gente possa alcançar sem a percepção de que a vontade de Deus sempre é soberana e é ela quem prevalece, vai trazer tristeza, frustração, vazio para o nosso coração. Mas a perspectiva muda completamente quando a gente entende que todas as coisas são dele, são por ele, são para ele.
Na condição de salvos, justificados por Jesus, a vontade de Deus realmente se torna boa, se torna agradável e perfeita. A nossa vida começa a encontrar esperança de verdade. O fato da vida ser breve não deixa a gente mais triste e preocupado. A gente tem a certeza que a gente vai passar a eternidade com o nosso Salvador Jesus. De fato, a gente só vai conseguir ser plenamente feliz quando a gente viver a brevidade da nossa vida dentro da vontade soberana de Deus. E diante de tudo isso aqui que a gente falou, como que a gente traz isso aqui de forma prática para a nossa vida, para o nosso dia a dia? A primeira aplicação prática é que a gente não pode desperdiçar o nosso tempo com coisas inúteis. Querido, se eu pudesse pegar cada um de vocês assim, olhar no olho, eu falaria isso, cara, não vamos perder o nosso tempo com coisas inúteis. A vida é muito curta para a gente perder tempo com coisas que não importam para Deus. É muito curta. A gente precisa viver com os olhos voltados para a eternidade. E viver com os olhos voltados para a eternidade é a gente adorar a Deus e a gente viver amando pessoas. Tanto os nossos irmãos em Cristo, quanto os que ainda não foram salvos. E aí, viver adorando a Deus, a gente precisa ter um momento diário, só com Ele, um momento separado para Deus, sabe, um momento que a gente consiga parar para ouvir a voz dEle, falando ao nosso coração de verdade. Querido, se você não tem conseguido fazer isso, tenta fazer isso com toda a tua vida, assim, sabe? Tenta tirar alguma coisa da tua agenda, mas a gente precisa disso aqui. Um livro muito legal chamado Crazy Love, Louco Amor, de um pastor que eu gosto muito de ouvir, Francis Chan. No início do livro ele escreve o seguinte: agora mesmo centenas de milhões de anjos estão louvando o nome de Deus. Ele certamente não precisa pedir ou implorar para nós é que deveríamos implorar para adorá-lo em sua presença. Você consegue imaginar essa cena? Nesse momento, exatamente nesse momento, milhões de anjos estão adorando a Deus. Como que a gente quer viver um segundo da nossa vida sem adorar a Deus? A nossa vida é muito breve para a gente adorar pouco ao nosso Deus. Se você quer passar a vida na eternidade, querido, comece a amar a adoração, porque lá a gente só vai adorar. E a gente precisa viver amando almas também, os nossos irmãos em Cristo e aquelas pessoas que estão perdidas. A gente precisa usar o nosso trabalho que Deus nos deu, a gente precisa usar a faculdade que Deus deu para a gente precisa usar a família que Deus deu para a nossa vida, o dinheiro que Deus deu para a gente. A gente pode usar a nossa célula também para convidar as pessoas que ainda não conhecem. Cara, que coisa maravilhosa a gente poder ter uma célula e poder trazer os nossos amigos de oração para conhecerem a fé que a gente tem. Facilita tanto. A gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, espalhar o amor de Jesus, viver dessa forma para que as pessoas conheçam a verdade que a gente conhece. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo com coisas que não têm importância. A segunda aplicação disso tudo é que a gente precisa aprender que depender de Deus é uma questão de amor e confiança. Dependência, depender de Deus significa amar e confiar na vontade dEle. O melhor de Deus nem sempre vai ser o mais fácil, nem sempre vai ser o mais leve, mas se a vontade é dEle, Ele que sabe o que deve ser feito. Cabe a gente ter uma postura de servo obediente, e vai ser muito melhor para a nossa vida. E a terceira aplicação é que a felicidade está nas nossas mãos. A alegria de verdade, ela está na sua mão, querido. Ela está na minha mão. Se a nossa vida é tão breve, Deus é soberano sobre ela, por que não viver cada segundo para que a vontade dEle seja realizada? Como foi falado aqui, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a gente que conhece o bem, que é a vontade de Deus, e a gente pratica isso todos os dias, a gente vai ser santificado dia após dia. E assim o nosso coração vai se encher de alegria. Basta a gente viver dentro da vontade de Deus que a gente vai ser plenamente satisfeito. Talvez a gente não consiga estar feliz ultimamente, porque a gente não tem entregado tudo nas mãos de Deus. Isso é uma verdade que é ruim da gente aceitar. Mas é verdade. O que você tem mais apego nessa vida?
Se a gente pudesse perguntar isso aqui, você pudesse me dar uma resposta, o que você tem mais apego na sua vida? Você pensou em alguma coisa aí? Jesus quer ocupar exatamente esse lugar. Jesus quer ocupar exatamente esse lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ensina pra gente, olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Todas é o quê? São necessidades que a gente tem no dia a dia. Ele vem falando um pouco antes desse trecho, justamente essas questões, vocês se preocupam com o que vestir, com o que comer, não precisa se preocupar isso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou acrescentar essas coisas para vocês. Mas várias vezes na nossa vida a gente inverte isso. A gente busca em primeiro lugar todas as coisas. E o reino dos céus vai sendo acrescentado. Quando sobrar um tempo eu tento ir lá na célula. Quando sobrar um tempo eu paro para orar um pouco. Estou muito atarefado. Agora eu estou na fase que eu preciso pensar no meu futuro, na minha família, nas coisas. Aí a gente vive uma vida triste e não entende por quê. A Bíblia é muito clara com relação a qual conduta a gente tem que ter todos os dias. Só depende da gente, entregue tudo, vale a pena, a felicidade verdadeira está nas nossas mãos. Para concluir, se a nossa vida é tão breve, e Deus é tão soberano sobre nós, que a gente possa viver como quem vive o último dia da vida, o último dia da nossa vida. Quem vive os últimos dias da vida, não se importa se ganhou muito, se ganhou pouco dinheiro, não se importa se teve a casa dos sonhos, não se importa se conquistou várias coisas que vão ficar para trás. Quem vive os últimos dias da sua vida, se importa com as coisas que ficam para a eternidade, se importa com Deus, se importa com o reino, se importa com gente. A nossa vida é muito breve, só importa de verdade o que a gente faz para Jesus. Só importa de verdade o que a gente faz para Jesus. O que você gostaria que as pessoas pensassem sobre você, se você fosse estar com Jesus? Quando você não estivesse mais aqui, qual o legado que você gostaria de deixar nesse mundo? O que eu mais quero, assim, na minha vida, é que fique muito claro o quanto eu amei Jesus. Quanto eu amei Jesus, que isso seja realmente o sentimento do nosso coração aqui essa noite, porque não vale a pena viver se não for para ser assim, não vale a pena viver se não for para ser assim. Querido, se importe em deixar um legado que faça os corações vibrarem por Jesus e pelo reino dele, porque senão a sua vida não vai ter valido de nada. Se importe em deixar um legado que faça os corações vibrarem por Jesus e pelo seu reino. Que a gente viva como quem vive os últimos dias. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração? Você fecha o seu olho. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por quem você é para a gente, Senhor. Por você tratar a gente com amor, com carinho, com cuidado em todo o tempo, Senhor. A gente ama você, a gente quer viver para você todos os dias da nossa vida, Senhor. Não existe nada que a gente queira mais do que viver diante de você, do que amar você com todo o nosso coração, do que entregar toda a nossa vida para você, Pai. Ajuda a gente a dar importância para as coisas que te importam, Senhor. Ajuda a gente a viver todos os dias como se realmente fosse o último dia da nossa vida, que a gente viva com intensidade o teu reino, que a gente viva com intensidade uma vida de adoração a você, Senhor, que a gente viva uma vida útil para o teu reino, para que as pessoas conheçam mais quem você é, Pai, para que as pessoas conheçam o teu amor, conheçam a tua salvação, Senhor. Faz da nossa vida útil nas suas mãos, Pai. A gente precisa de você, a gente depende de você, a gente quer viver assim, Senhor. Tira do nosso coração todo pecado, tudo que atrapalha a gente de ouvir a tua voz, Senhor. Tudo que atrapalha a gente de amar você com todo o nosso coração, toda a frieza espiritual. Trata a nossa vida e traz a gente para perto, Senhor. A gente te ama tanto, Senhor. A gente te ama tanto, Pai. Só que a gente reconhece quanto a gente tem falhado, Senhor, com você. Traz a gente para perto, Senhor. Traz a gente para perto e perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Limpa o nosso coração e ajuda a gente a te amar com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém.